ler um texto aqui que diz assim: passados os dias da purificação deles, da purificação do povo judeu, segundo o que dizia a lei de Moisés, levaram Jesus para apresentarem ao Senhor. Contrassenso. O Senhor sendo apresentado ao Senhor. Não é um contrassenso? Mas é. Jesus foi apresentado quando ele nasceu. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos, porque era uma família pobre. Se fosse uma família mais abastada, oferecia um carneiro, um bode, mas era pobre, oferecia só E aqui, hoje, eu tenho um sobejo da morte para apresentar. Essa bichinha, eu fui visitar no hospital, lá com o Leandro. A médica já tinha botado Greta Maria Eduarda. Greta, que você tem fôlego. Olha, gente, essa menina é milagre. É milagre. E a mãe também. Deus agiu nas duas. E no pai também. O pai quase foi. Bicho velho, você viu? Vem cá os dois, vem cá para frente. Bicho velho é forte, é professor de... Eu sou do tempo que dizia que era educação física. Como é que hoje se diz? Hoje é personal trainer. Pega no velho. E Maria Eduarda é a expressão da graça de Deus na vida dele. Ela ficou quantos dias na UTI? 45 dias. Entre a morte e a vida, não é entre a vida e a morte, não. Entre a morte e a vida. E agora eles estão trazendo hoje, porque eles não vão estar aqui. Vem cá, Maria Eduarda. Vem cá, Maria Eduarda. Vem cá. Eles estão trazendo hoje para que, como igreja, nós agradeçamos a Deus e ofereçamos diante do Senhor, ao Senhor, porque ela é dele, e veio por ele, e vai para ele. Isso é um negócio, milagre de Deus. Tá a Tati aqui e o Leandro, que caminharam com muita dor, muita dificuldade, e o Senhor tem cuidado dessa família. Vamos ficar em pé, queridos? Paizinho querido, nós somos muito gratos a Ti, pelo Teu grande amor revelado a nós em Cristo. Nós não sabemos explicar nada, não sabemos nem receber nada, mas nesse instante não é um instante de gratidão. Muito obrigado pela vida da Maria Eduarda, por ter dado um presente a esse casal, por ter preservado esta vida com o Teu poder. E agora nós a oferecemos, a entregamos, a consagramos a Ti, como povo Teu reunido como igreja, diante do Teu altar de graça. Ela é Tua e é para a Tua glória. E agora pedimos que Tu dês a Tati e ao Leandro a sabedoria vinda do Senhor para educá-la no amor do Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você é dele. Você é dele. Daqui de baixo pega, né? Então vamos ficar aqui mesmo.
Como é que vocês estão? Eu quero água. No dia que eu venho, vem a água, fica em cima. Me perguntaram ainda como é que foram as férias. Eu digo, foi muito boa. Só foi pena que já acabou. Mas eu continuo querendo viver em férias permanentes. As férias da graça e da aceitação da graça. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto, a dor adormecida. Todos nós temos história. Em todas as nossas histórias, nós temos feridas. Cada um de nós aqui tem um background. O que significa isso? Um pano de fundo. Neste pano de fundo nós temos, desde o jardim do Éden, Adão, com sua influência em nós temos a nossa genética, os nossos ancestrais. Meu avô Luiz era alambiqueiro. Você sabe o que significa isso? Mas além de ele fazer cachaça, ele bebia cachaça. E certamente os seus descendentes vão trazer certas propensões genéticas. Além do genético, nós temos também o lado chamado congênito. Segundo o que eu posso entender, muito pouquinho do que a Bíblia diz, o genético da maldição é só até terceira e quarta gerações. Porque a Bíblia é que determina a minha maneira de pensar. E segundo a maneira de pensar da Bíblia, ele diz assim: eu visitarei, ou eu estarei dentro das leis da maldição até a terceira e quarta. Os meus princípios quebrados vão chegar até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas a minha bênção passa para 1000 gerações. Ele é exagerado. Além dessa questão genética, existe a questão congênita. O que significa questão congênita? Na gestação, no momento em que nós estamos gerados, nós vamos aprender tudo aquilo que a nossa mãe vivenciou bioquimicamente. Toda a sua maneira de pensar bioquímica, ou seja, suas emoções, advém, em suma, da sua relação intrauterina com a sua mãe, umbilical. Um livro que pode ajudar nesse entendimento é O Erro de Descartes, do Dr. Antônio Damasio, professor de Harvard, que trata um pouco deste assunto para mostrar por que na mesma família um filho tem um temperamento diferente do outro, totalmente. Além do aspecto genético, tem o aspecto congênito. Aquela gravidez da mãe foi um pouco mais intensa do que a outra. E faz com que a criança receba certas influências bioquímicas que vão influenciar o comportamento.
E a terceira, ou o quarto leito, primeiro é Adão, segundo é o genético, terceiro é o congênito, o quarto leito é o ambiental. Desde o momento em que a criança nasce, como aparentemente uma folha em branco, porque ela não é uma folha em branco, como diziam os racionalistas, ela não é uma tábula rasa, ela já traz marcas. Mas desde o momento em que ela nasceu, e que ela começa a pegar na teta da mãe, começam os processos de informação, que segundo alguns vão até 3 anos, segundo outros vão até 7 anos, e a minha preferência, por causa do problema bíblico de Ismael, ter sido circuncidado nessa fase, e o bar mitzvah, e o bat mitzvah, que acontece tanto no macho quanto na fêmea, aos 12 anos. Depois dos 12 anos, não se muda mais a personalidade de ninguém. Está formada a personalidade. O que vai mudar daí para frente é conhecimento, é acúmulo de informação. Aí a mudança só poderá acontecer pelo milagre da graça de Jesus Cristo. Caso contrário, never. E muita gente que crê no Senhor Jesus ainda continua com seus problemas psicossomáticos e precisa de um tratamento. E a igreja, que deveria ser e deve ser a casa de Betesda, a casa da misericórdia, onde o falido e fracassado pudesse se desnudar, tem sido um tribunal de justiça para acusar, para julgar. Por isso não tem havido cura. A cura é muito pequena. Mas quando você pode encontrar um lugar onde você tira a roupa da hipocrisia, você pode ser curado. Adão, quando pecou, estava pelado. E Jesus, quando morreu na cruz, estava pelado. Nós falamos isso no último dia do ano de 2011, naquela reunião, e vamos tratar daqui para frente também sobre essa questão, sobre o desnudamento de nossa identidade falsa. Aquilo que Brennan Manning chama de o impostor que vive em mim. Aquele falso sujeito que você pensa que ele é o que ele não é. E nós damos corda para ele. Mas hoje queremos tratar um pouquinho sobre a dor adormecida. Vamos ler juntos Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu reconheço, meu Pai, que eu não tenho condições de falar da tua palavra. Mas eu rogo que o teu Espírito fale. Em nome de Jesus. Já vimos, em outra ocasião, que ninguém no jogo desta vida vive sem cotoveladas. Nestes estudos sobre a anistia, sobre perdão, libertação, já constatamos também que é impossível um convívio normal, isento de feridas e contusões. Todos nós, em algum momento de nossa existência, acabamos trombando com alguém, ou recebendo alguma trombada que machuca e deixa sequelas graves. Concorda ou não?
Vocês admitem que isso é verdade? Tanto o que bate, como o que apanha, de alguma maneira termina sofrendo certas dores em razão dos esbarrões. As relações daí para frente não ficam à vontade. Há sempre um ponto de desconforto por detrás dos bastidores e uma dor inoportuna, que pode até ficar adormecida nas entranhas, mas continua irritando os tecidos emocionais. Por exemplo, a criança, quando é abusada pelos pais, entenda, querido, abuso não é só sexual, não. Existem vários tipos de abuso. Existe abuso de poder, de autoridade. Aliás, de autoridade nunca. A autoridade não dá abuso, mas de poder dá. Aquela força, do abuso de força. Existe abuso social. Existe abuso religioso. Esse é terrível. Grande parte de nós aqui foi criado dentro de um sistema abusivo, de uma religiosidade impostora, sem libertação, e que carrega uma culpa desgraçada. Essa maioria aqui que tem uma história antes dos anos 80, traz grades invisíveis de legalismo e moralismo em lugar da graça de Deus. E nós sofremos. Eu, pelo menos, sofro. Eu vivo me debatendo com minha religiosidade farisaica e mentirosa. Os tecidos emocionais estão doídos. Um pai que foi criado numa religião dura, ele vai criar o filho nessa religião dura, normalmente. Há um livro muito interessante chamado Por que eu não quero ir mais à igreja? Ele é um autor de um outro livro que diz Deus me ama. E ele se baseia num outro livro que diz assim: Deus me ama do jeito que eu sou, porque eu nunca serei do jeito que eu devo ser. Então nós vamos mexer muito nessa história, porque é muito fácil eu sentar numa cadeira de tribunal e botar o dedo na cara da Leninha. Eu não sei a história dela. Mas é muito difícil eu descer da moto e pegar eu estou dizendo moto porque naquele tempo ele desceu do jumento, o bom samaritano. Mas hoje é uma coisa mais moderna, tem que descer da moto. E ir pegar o bicha que foi assaltado. Ele era esse negócio que serve bar. Garçom. Que saiu de madrugada, depois de ter trabalhado a noite toda, de sábado para domingo, e caiu na mão dos salteadores e foi. Isso é a versão do Rubem Alves, do Bom Samaritano. E ele caiu
na mão dos salteadores e está todo quebrado lá. É um velho, bicha velho. Olha, bicha de fim de carreira, ninguém dá nada por ele. É isso que Rubem Alves está traduzindo. E então passa o padre que vai para a missa cedo. E passa o pastor que vai para o culto cedo. E aí passa um roqueiro montado na moto. Que depois de ter feito todo o trabalho de tocar na boate, encontra a bicha velha deitada no chão, toda machucada, e bota na moto dele, desce da moto, bota na moto, leva para o hospital e cuida dele. Essa é a versão atualizada do Rubem Alves. Mas eu tenho religião demais para me impedir tocar nessa gente. A história da humanidade, queridos, é uma crônica escrita com as dores agudas da alma, que evoluem lentamente até se tornarem em dores crônicas e difíceis de serem curadas. As pessoas que foram contundidas e não receberam o tratamento gracioso da cruz de Cristo, costumam ficar amarguradas no íntimo, embora a maioria se apresente muito bem na fotografia. Ademir, como é que vai você, Ademir? Bem. E ele diz assim, eu estou bem, graças a Deus. Mas nem sempre ele pode dizer assim, ó, eu não estou bem. Eu estou sofrendo. Eu tenho uma dor oculta, porque ele não... Eu estava indo para o Piauí agora, atravessamos Brasília, porque nós fomos com um casal que não conhecia Brasília. Normalmente eu não passo mais em Brasília. Mas dessa vez eu tive que passar. E quando eu saía para botar combustível no carro, estava aquele chuvisquinho. Mulher, quando vê shopping, fica toda alvoroçada. As duas já saíram para shopear. E eu então virei-me para a moça que estava botando combustível e disse, como vai, minha querida? Eu não vou dizer aqui o que ela disse. Eu disse no acampamento, porque lá é reduzido. Ela disse, eu estou uma M. Eu disse, graças a Deus, você encontrou outro. E aí nós pudemos entrar. Eu digo, eu também sou isto, mas eu fui alcançado por uma graça doida, por um cara que é apaixonado por mim e que me ama loucamente. Ela disse assim, mas ninguém se interessa por mim porque eu sou uma... Eu digo, eu também. E eu sou este que Deus resolveu gostar de mim. E aí nós começamos a conversar ali um pouquinho. E foi um papo gostoso. E aí, lá no banco do carro, tinha um livro chamado Do Tronco ao Trono. É um livro sobre perdão. Eu fui lá, peguei o livro e disse, meu amor, não sei se nós vamos nos encontrar mais, mas eu queria que você levasse a sério esse livrinho aqui. Foi um doido que escreveu isso aqui. Ele foi alcançado por uma graça doida também. E eu queria que você lesse esse negócio aqui. Quem sabe, se a gente não encontrar aqui, a gente vai se encontrar lá na casa de papai. Quando eu acabei de dizer isso, já descia um rio pelo seu rosto. E ela disse assim, obrigado, moço. Foi Deus que mandou você aqui hoje. Não sei. É uma ferida que abriu-se. Mas tem remédio para a ferida. Agora a ferida adormecida está tudo bem. A fotografia está bonitinha. O sujeito está lá na foto lindo, mas sofrendo. Parece que neste contexto, desse texto de Marcos, Jesus está mexendo
exatamente nessas feridas crônicas, que aparentemente camufladas com a arte do faz de conta. Tudo parece muito bem, contudo a inflamação se dissemina sorrateiramente por baixo dos panos. Ela vai correndo. E ela passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, no modelo de vida, Um pai sofrido transmite o sofrimento da dor dele para o filho na sua forma de andar, de falar, de pensar, de agir. O contexto deste assunto em pauta começou com a maldição de uma figueira mentirosa. Mentirosa, mas esnobe. Jesus se aproxima de uma planta em busca de frutos. Vamos ler Marcos 11, 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Humberto, por favor, você que está aí com o texto e tem o grego aqui, me vê se tem esse porventura aí no texto. Eu não consultei isso agora e eu não estou lembrado. Depois você fala. Diante desta improdutividade da figueira, Jesus nos surpreende amaldiçoando-a. Este episódio é, no mínimo, muito curioso. Se não era a época certa da frutificação, por que Jesus acabou por condenar aquela planta à morte? Que radicalismo é este, Senhor? Parece um grande absurdo ou uma total incoerência da parte do Criador no universo. Ele criou uma planta que tinha que dar frutos na época certa, e ela não estava dando frutos na época certa, e ele amaldiçoa a planta que não está dando fruto na época certa. Se não era época de dar fruto. O senhor está ficando doido? Tem? A ideia é de uma conclusão conclusiva. Pode ser por isso, portanto, em razão disto, então... Esse porventura é uma ação conclusiva, né? Por isso, portanto... eu dou mais a minha cabeça para isso aí. O senhor está ficando maluco? O senhor está amaldiçoando uma figueira que não deu fruto, porque não era tempo de dar fruto? Não há, na verdade, nenhum exagero por aqui. Jesus não foi cruel com a planta. A árvore apenas estava fingindo. No Oriente Médio, a figueira, quando tem folhas, necessariamente tem frutos. E aquela planta tinha folhagem e não tinha frutos. É porque havia alguma anomalia entre os seus galhos. Neste caso, a figueira era apenas uma grande farsa no pomar. Ela estava realmente demonstrando algo falso com a sua aparência. Eu, quando estive agora lá na Turquia, é onde eu já comi os figos mais saborosos da minha vida. Ó, desse tamanho. Não é mentira não, Terta. Desse tamanho. Lindos. E quando nós passávamos assim pela rua de Istambul, haviam figueiras enormes de 20 metros de altura. Eu nunca tinha visto figueira daquele tamanho. Nunca tinha visto. E as figueiras todas floridas, enfolhadas e todas com frutos. Tinha frutos mais maduros, frutos verdes, frutos...
Aí eu olhei para isso assim, ah, Senhor, o Senhor não amaldiçoaria essa aqui não, né? Essa tem fruto. Essa figueira infrutífera era uma representação patente do povo de Israel, que estava vivendo uma grande mentira sistemática. Ele se identificava como sendo o povo de Deus, mas não dava os frutos divinos em seu modo de vida. Como pode um filho do Deus perdoador não perdoar as pessoas que o magoam, assim como o seu pai, que sempre perdoa? Uma das características fundamentais de Deus é o seu amor perdoador. Filho de peixe é o quê? Peixinho. E filho do Deus perdoador é o quê? Perdoadorzinho. Quando os discípulos viram que a figueira que Jesus amaldiçoara havia secado desde a raiz, ficaram perplexos. Então Jesus inicia um ensino da fé que move montanhas e da oração pela fé, que deve ser tratada concomitantemente com o perdão pessoal, em consequência das raízes da amargura que permanece no íntimo, ainda que como uma dor adormecida. Jesus foi enfático, vamos repetir, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoais. Não é se tiverdes. É uma vez que tendes. Já que tendes. O imperativo aqui implica numa categórica ordem aos seus filhos que estiverem orando, bem como numa subvenção graciosa garantida pela soberania divina. Vamos pensar aqui uma coisa. Deus Pai nunca pede nada a não ser dos seus filhos. E quando pede ou ordena aos seus filhos, ele já subvencionou o pedido. O que isso quer dizer? Vamos ver se eu consigo ser claro. Se uma pessoa me pede para eu fazer uma coisa que eu não posso fazer, isso é uma tirania. Por exemplo, Marcos Salles chega para mim e diz assim: Glênio, compre um Learjet para você. Quanto custa um Learjet? Um avião. Hã? Alguém tem noção? 30 milhões de dólares. Hein? O mais barato, 5 milhões de dólares. Tá bom. Se ele me der uma ordem dessa, para ele ser coerente, ele tem que financiar esse negócio para mim. Caso contrário, ele vai dar uma ordem para um incompetente. Eu não tenho 5 milhões de dólares. Como é que eu vou comprar um Learjet por 5 milhões de dólares se eu não tenho esse dinheiro, menino? Mas se ele der esta ordem, se ele tiver competência para dar essa ordem, é porque ele tem dinheiro para dizer assim, ó. Eu digo, como é que eu vou fazer, Marcos? Ele diz, pode ir que eu te dou o dinheiro. Pronto. Você acha que Deus ia mandar alguém perdoar se ele não estivesse subvencionando esse perdão? Ele ia esperar que ele fizesse isso? Pega uma criança de 2 anos, não precisa de 2 anos, vamos pegar o menino do Marcos Salles, já estamos dele aí, o Daniel,
e põe uma mala de 40 quilos e diz assim: Daniel, leva essa mala lá dentro do ônibus. Ele pode? O que foi que disse aí? Ah, se tiver rodinha na mala, ele empurra. Ah, bom. Ah, sim. Deus só pode pedir a alguém alguma coisa que Ele mesmo vai dar as condições. Ele tinha que botar a rodinha na mala para poder empurrar. Deus Pai não daria esta ordem aos seus filhos sem antes prover generosamente todas as condições necessárias para o perdão. Uma vez feitos filhos de Deus pela graça, também fomos habilitados pela vida de Cristo para perdoar aos nossos ofensores, como o Pai nos tem perdoado. Tá certo, bichinho? A questão agora fica assim definida. Quem é filho de Deus já foi perdoado por Deus e se tornou, mediante o novo nascimento, num perdoador por natureza. Como filhos de Abba, todos estamos habilitados a perdoar, assim como Ele nos tem perdoado. Por isso o imperativo, vamos lá? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse assunto não é para incrédulos. Esse assunto é para filho do Pai. Deus não está exigindo nada de filho do diabo. Aliás, eu vou falar isso aqui. Esta ordem é somente para os filhos do Pai Celestial. Os pais só devem requerer a obediência de seus filhos. Deus não ordenaria aos filhos do maligno que perdoassem. Esse mandamento é apenas para os filhos legítimos que estão capacitados a perdoar com o perdão que Ele mesmo lhes tem dado gratuitamente. Porém, perdoar não significa convivência forçosa com o ofensor. Eu pus entre parênteses aqui, porque muitas pessoas confundem perdão com convivência. Perdão é a vara de soltura. Às vezes você não precisa conviver com o monstro que está lá. Mas às vezes Deus vai fazer isto. Ontem nós contamos uma história que eu já contei aqui num outro estudo, de uma mulher cujo filho, eu não gosto do cujo, mas cujo filho foi morto por um cara acorrentadas. Ele bateu no filho dela com correntes até matá-lo. Foi condenado à prisão, ficou alguns anos na cadeia, e durante todos os anos em que ele esteve na cadeia, aquela mãe visitou o assassino do seu filho, ajudando-o, manifestando seu amor para com ele, fazendo cuidados especiais. E no dia que o moço recebeu a sua soltura por bons comportamentos, atenuante de... ela levou o moço para morar com ela e fê-lo seu filho. E se você acha que isso era competência dela, ouça o que ela respondeu ao cara da televisão que lhe perguntou: como a senhora conseguiu isto? Ela disse: eu não consegui. Na minha fraqueza total, eu dependi do poder de Deus e Ele fez isto. Não venha com essa que nós temos essa capacidade que não temos. Mas eu continuo acreditando que Deus é poderoso na fraqueza.
Ora, se sou filho de Deus e vivo neste mundo de trombadas, estou sujeito às contusões diárias, mas também estou equipado pela vida de Cristo, que habita em meu ser, a perdoar aos meus agressores, assim como ele me perdoou. Embora o perdão não me coaja a coexistir com eles. Volto a repetir isto. Perdão é um estado de intimidade. Mas se o Senhor quiser, nós vamos ter que viver. Eu tenho uma irmã que está aqui hoje. E durante 3 meses o Senhor ordenou-a em oração, quando ela estava orando. Perdoe o seu sogro. E ela cavucava na mente para saber quando foi que ela ofendeu aquele sogro. Até que um dia, depois de 3 meses, ela disse que era toda vez que ela estava orando, chegava esta ordem. Aí ela foi, um dia telefonou para ele e disse que o sogro é muito amável. E ela foi, teve a conversa e está esperando agora o que Deus vai fazer na história. Às vezes a gente nem sabe onde ofendeu. E o outro guarda tão profundamente que ele também não sabe que está lá a dor adormecida. Está escondida. É que aqui eu não tenho um quadro para mostrar o seguinte. O consciente nosso, o que você lembra. Deixa eu só dar um pequeno exemplo. Eu ponho você dentro de uma sala. E ponho 1000 objetos diferentes e mando que você veja aqueles objetos durante 20 minutos. Vai lá, você vai olhar tudo que está aqui. Você olha. Depois eu tiro você daquela sala e digo assim, vem cá, o que foi que você viu lá? Uma mente capaz de lembrar, uma mente treinada, vai aí para uns 450 objetos. Se eu passar um tempo maior, umas 6 horas depois, aquilo cai para metade. Mas se eu puser aquele cara dentro de uma hipnose, ele conta os 1000 objetos. Tudo que você vê fica registrado no seu cérebro. Ele é um computador. Só que o negócio da lembrança é um raiozinho dessa grossurinha assim, que é o chamado consciente. Depois você tem um subconsciente que é bem 3, 4 vezes maior. Depois você tem um sacão que vai até o infinito, chamado inconsciente. Mas está tudo guardadinho lá. Está tudo guardadinho. O que você escutou, o que você viu. Está tudo guardado. Muitos discípulos de Cristo ainda vivem sob a custódia de alguns sentimentos dolorosos do seu passado. Eles já foram perdoados total e cabalmente pela graça, mas continuam cultivando emoções dolorosas nos canteiros subterrâneos de sua alma ressentidas. Suas almas ressentidas. Creio até que sejam salvos, mas ainda vivem melindrosos e malacafentos, cultuando seus melindres e bochechando a raiz de amargura como se fosse um xarope para curar a sua dor de cotovelo.
A minha esposa, que traduz, que corrige os meus textos, ela diz que confusão é essa aqui? Eu digo, deixa a confusão aqui, porque é o seguinte. Você está com dor de cotovelo e toma xarope de raiz de amargura. A dor é aqui. E você está tomando e fica comentando. Você quer ver como é que você escuta isso? Nas conversas da murmuração. Está mascando a raiz de amargura e fazendo dele um xarope na boca. E você, o xarope, que ninguém quer conviver com você, porque você é um chato, insuportável. E você vai fazer isso na sua família. Eu pago hoje certas coisas que os meus filhos sofrem, porque eu fui um chato. Não pense que essa lei não tem, não. Bumerangue vai, mas volta. Tem um irmão que está aqui hoje. Agora hoje vamos ficar assim. Que estava fazendo uma viagem recente, ele vai levar a pancada e depois ele vem me procurar aqui. E vinha viajando o outro com ele e virou para ele e disse assim: cara, você vai ficar um velho chato e ninguém vai conviver com você. Porque ninguém gosta de conviver com um velho chato. Isso é por que muitas famílias botam o pai, a mãe, o avô, o não sei o quê, num asilo. Porque não aguenta viver com aquele chato. Por que ele não consegue? Porque o chato vem chateando a vida deles há anos e anos e anos e anos. Então vamos botar esse velho lá num asilo. Eu estou preparando fazer um asilo lá na casa na Colina da Graça, para pegar um bocado de chatos como eu aqui, que vão para lá. Vamos ser asilados lá. Quem sabe alguns irmãos vão de vez em quando fazer uma visita para esses chatos. Não é, Amelinha? É para nós dois. Se Deus quiser, vai ter um asilo lá para velho. Porque ninguém gosta de velho, não. E muito menos de velho chato. O perdão é a única alternativa para a saúde emocional dos salvos. Não existe outra opção para os filhos de Deus senão perdoar. Foi numa encruzilhada dessas que os discípulos de Jesus quiseram saber até quantas vezes seria admissível perdoar alguém. A cultura rabínica sugeria que até 7 vezes, até 3 vezes seria aceitável. Além disso, era falta de vergonha, ou o sangue seria de barata. Pedro, em seus exageros clássicos, oferece uma cifra elevada de 7 vezes. Porém, Jesus nos espanta com um número estratosférico retirado dos anais da história. O Senhor Jesus nos assegura que devemos perdoar 70 vezes 7, igual a 490 vezes. Esse produto foi retirado da proposta de um humanista inveterado de nome Lameque, descendente de Caim, depois de haver ferido e matado pessoas por agressões insignificantes. Isso está registrado em Gênesis capítulo 4, 23 e 24. O número 7 apresentado por Pedro era a cobertura do perdão oferecido por Deus a Caim quando matou seu irmão Abel. Mas Lameque não aceitou essa proteção e requereu um alvará de soltura bem mais abrangente. Ele queria que o seu pecado fosse perdoado por 490 gerações. Este número é, pois, a resposta de Jesus ao requerimento de Lameque. Um dia, se Deus quiser, se Deus for servido, nós vamos trabalhar isso nas gerações até onde vai isto. Viu?
Nós estamos escrevendo um livro que é muito além do jardim, contando as histórias da amargura de Esaú, que já começou em Abraão, passou para Isaque, passou para Esaú, passou para o neto Amaleque, o neto de Esaú, e que está funcionando hoje, no dia 5 de fevereiro de 2012, no Fatah, no grupo de Jacó contra Esaú. Há um pastor que foi convertido a Cristo, um homem que foi convertido, hoje é pastor, que vem lá como é que é aquele Bozá, como é a cabeça? Aquele grupo radical lá da Palestina, Hezbollah, e está hoje nos Estados Unidos protegido. Ele está protegido, ninguém sabe nem onde ele vive, e ele está contando o que acontece com os descendentes de Esaú contra Jacó. Não pense que essa questão da primavera árabe, isto é coisinha de agora, não. Isso é coisa que vem lá de 2000 antes de Cristo e que vem perdurando por 4.000 anos. Esses negócios que estão aí nas famílias retidos, guardados, os problemas familiares que vão se perpetuando e vão adoecendo. O que Jesus estava propondo era uma disposição inflexível e permanente em perdoar. A questão aqui não é de álgebra ou aritmética. Jesus não estava dando aula de matemática, mas de saúde psíquica e de libertação espiritual. Se você e eu não perdoarmos aos nossos ofensores realmente, nós nos tornaremos prisioneiros perpétuos de um ódio camuflado. Oswaldo de Loreto dizia assim: você sabe quando o ódio está ali implantado pela ironia, pela crítica, pela maledicência. Isto reflete um ódio implantado. O que Jesus estava... bem, a prisão de segurança máxima, impossível de se empreender uma fuga, é aquela construída com as grades invisíveis do ódio. Como dizia o cardeal parisiense do século XVII, François Fenelon, quem tem 1000 amigos, nem sempre os encontra. Quem tem um inimigo, encontra-o por toda parte. Este inimigo, com certeza, vive escondido debaixo de nossos próprios trajes. Quando você apanha, dói. Quando dói, machuca, faz hematoma e demora a curar. Quando um marido bate numa mulher, agride uma mulher, é uma covardia terrível. Eu era contra divórcio até o máximo. Hoje eu tenho feito algumas mudanças, porque eu descobri que a questão do adultério não é só na cama. Eu fui estudar adultério no Velho Testamento contra Deus. E os adultérios relacionais. E as ofensas físicas. Mas até eu fiquei contente outro dia quando eu vi uma mulher que deu uma surra no marido.
porque ela era mais fraca, e deu um de queixo no dele que ele desmaiou. E eu peguei para ela e disse: minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou lhe parabenizar, mas fiquei até contente com essa queda desse cara. Essa agressão. Mas agressões são uma personalidade. É dolorido. Injustiças. É dolorido. Mas qual é a alternativa que eu tenho? Para viver são. Qual é a alternativa que eu tenho? Me pergunto. Hein, doutor Alexandre? Qual é a alternativa que eu tenho, meu filho? Tem outra? Se eu quiser viver saudável? Se eu quiser viver contente? Estava viajando daqui para Londrina, para Cascavel, e havia uma pessoa me batendo. E eu estava magoado, sofrendo, e viajando para ir para Cascavel. E o cara me sufocando o tempo todo em mente. E eu não conseguia dormir, porque você perde o sono. É que ele diz assim: quem tem 1000 amigos nem sempre os encontra. Quem tem um inimigo encontra por toda parte. Para onde você vai, ele vai junto. E lá eu ia dirigindo no ônibus, tentando dormir, e o cara... Quando chegamos em Campo Mourão, o ônibus parou num posto chamado Tio Patinhas. Aí o motorista abriu a porta, que ele abria a porta para alguém ir ao banheiro, alguma coisa, e eu fiz um teatro. Eu disse: cara, você não pagou a passagem e vem me sufocando aqui o tempo todo? Meu caro, a porta está aberta, você está livre e perdoado. Deus te abençoe. Dormi antes do motorista entrar. E acordei em Cascavel porque o número era marcado. O ônibus ia para Foz. O motorista: moço, é Cascavel. A todo mundo que tinha descer em Cascavel já tinha descido, e eu estava lá apagadão. Eu disse: leve, ó, você está solto. O assassino do meu irmão foi uma coisa terrível, mas o Senhor disse assim: assim como Deus em Cristo te perdoou, perdoai. Eu não tenho capacidade, eu gritei para Deus. Ele disse: eu não estou lhe perguntando se você tem capacidade, eu lhe estou dando capacidade. Perdoe com o meu perdão. Ó, ele está pegando aqui no texto grego que a ideia de perdoar é mandar embora. Está livre. Pode ir embora. Você pode ir embora. Pode pegar as suas trouxas e ir embora. Está livre. Você não precisa ficar pegando no pé. Quando você não perdoa, para onde você for, o inimigo vai junto. Mas sem passagem nem passaporte. Se você for ao restaurante, ele vai com você e come junto. Mas só você paga a conta. E ele ainda regurgita em seu prato. A dor adormecida no íntimo é uma dor sufocante e atormentadora. Você está comendo lá e o cara está comendo com você. E ó, o pau está cantando. Manda embora. Solta ele. Solta o marido que você foi divorciada ou divorciado, separado, e que ele está aí. Solta a mulher que lhe causou. Solta, perdoa. Mas eu não tenho capacidade. Deus subvenciona isso. Solta. Como disse Brennan Manning,
citando o seu amigo Robert Horn, quem não aprende a transformar a dor acaba passando adiante. Ou seja, a dor e a vergonha que não são tratados acabam sendo repassados para a geração seguinte. Isto é, se não perdoarmos de fato, o feto já vem sofrendo em seu íntimo com a nossa amargura adormecida. Lembra-se da mãe transmitindo para o filho? Ele vai já nascer com a vergonha. Não vamos mexer nele. Pois é, traz as consequências. A questão básica é como tratá-la, essa amargura. Como eu vou tratar? Para mim, só há um remédio à vista: a cruz de Cristo Jesus. Para podermos perdoar de verdade, precisamos morrer juntamente com Cristo na cruz e recebermos a vida da ressurreição como a única capaz de perdoar completamente. Por favor, eu não estou falando de teologia da cruz. Porque muitos temos estado com a mente inchada já de tanto saber sobre a cruz. Vamos voltar aqui o texto de Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esta é uma ordem de pai para filho. Como já disse anteriormente, Abba não requer a obediência dos filhos do diabo. Deus nunca vai pedir nada de um filho do capeta. Eu às vezes vejo filho de outras pessoas fazendo determinadas coisas que dá vontade de ir lá e dizer: menino, fica quieto. Mas eu não tenho essa autoridade de mandar. Deixa que o pai mande. O pai é responsável. E daqui para frente eu não vou ter mais essa responsabilidade, porque se Deus me der netos, como disse alguém, avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. Então eles vão montar em mim, daí eu não tenho agora a obrigação de ensinar. Mas os pais têm. Você é pai, você tem. Eu vejo às vezes, aqui é um parêntese, eu vejo determinado pai palerma ou palhaço e mãe manhosa, que o filho faz o que quer e ele fica assim: filha, fica quieta. Ah, filha. Papai do céu castiga. Ó o bicho papão. Ó o bicho. Agora mesmo o nosso vaqueiro lá no Piauí, o neto dele estava correndo para ir para o mato. Ele virou e disse: oi, tem saci pererê. Eu digo: saci pererê é você. Não fica botando medo do menino, não. Irresponsável. Vai lá e pega o menino e vai. Pai, o avô vai correr cuidar. Ele ficou sem graça. Vai pegar seu neto, negócio de saci pererê. Nós criamos uma cultura do medo, que isso espalhou. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Tutu marambá, não venha pra cá, que o pai da menina te manda matar. É tudo com medo, botando medo nas crianças. E as crianças ficam todas elas presas ao medo. Agora, Deus não vai dar ordem para filho do diabo, não, meu filho. Essa ordem é para filho de Deus. Se você não for um filho de Deus, você nada tem a ver com esse mandamento. Mas se for um filho, um dos seus filhos, tem tudo a ver. E não tem opção. Ou perdoa, ou perdoa. Pode não perdoar agora, mas vai perdoar daqui a pouco. Porque ele vai botar alguma coisa para você perdoar. Porque ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ele vai criar alguma circunstância para lhe quebrar. Porque ele é misericordioso. Esse perdão, que não é quando a outra pessoa tem alguma coisa contra nós.
Neste caso, o procedimento é o seguinte, vamos ler Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Você vê que são duas posições diferentes. Uma é na oração, o outro é na adoração, da oferta. Na oração, quando estiver orando, você perceber que você tem alguma coisa contra ele. Perdoe. Agora, esta aqui é quando você estiver adorando, você perceber que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você contra ele. Alexandre, por que você ficou magoado? Aí ele diz assim, quando o seu irmão estiver embirrado com você, por alguma coisa que você tenha feito, talvez até nem tenha feito, a alternativa é buscar a reconciliação com ele. Se, contudo, ele não quiser se reconciliar com você, então entregue-o ao Senhor e espere o tempo da graça em sua própria vida. Porém, se é você que está magoado com a pessoa que o ofendeu, a ordem do Pai é perdoar. Recentemente, há alguns anos atrás, eu vou botar isso público, há alguns anos atrás, uma mulher disse que teve um caso com o pastor Antônio Abuchaim. Na ocasião, ele me procurou e disse, Deus é testemunha, eu não vou me defender. Pastor Abuchaim morreu em 92. Este ano passado, essa mulher procurou a família em desespero, dizendo tudo era mentira. Eu inventei tudo aquilo porque ele não me quis. Mas eu estou em desespero. Eu estou em desespero. E a família a perdoou. Deus não joga a culpa na vida de ninguém. O pior dos pecadores, ele perdoa. Mas aquele que acusa uma pessoa, que faz fofoca contra uma pessoa, esta pessoa, se ela não se arrepende, Deus cobra isto centavo por centavo, pelas leis da culpa. Ele disse, aquele que não perdoa, até o último centavo, os verdugos virão cobrar. Eu tenho dito, eu não tenho medo de pecado mais, irmão. Sabe por quê? Porque o perdão de Jesus é maior do que o pecado. Eu tenho mais medo daquele que camufla, que quer ser o que não é. Se você é que está magoado com a pessoa que o ofendeu, a ordem do Pai é perdoar. Neste caso, o perdão envolve a cifra de 490 vezes ao dia pela mesma falta. Se você e eu não perdoarmos de verdade, por mais grave que seja a ofensa, fica claro que não somos filhos de Deus. Além disso, vamos apodrecendo vagarosamente em nossas entranhas emocionais. Nesta vida, aguardando o tempo em que andaremos no tártaro, arderemos no tártaro, na vida futura. Isso não é ameaça tola, nem argumento para constranger os covardes.
é apenas a constatação de fatos bíblicos. Eu recebi muitas cartas anônimas aqui nessa igreja. Muitas. Contando fatos a respeito da vida de pessoas. Um dia eu me perturbei. E o Zeli me disse assim: rasgue estas cartas. E deixa Deus trabalhar com esta ou com essas pessoas. E eu as rasguei todas. Estou esperando a obra de Deus na minha vida e na vida de tantos. Eu creio que meu Deus não perde ninguém. Quem não perdoa de fato é escravo dos piores sentimentos, o ódio, e vítima do mais severo dos déspotas, o seu próprio ego ferido. Enquanto o perdoador vive de férias no palácio do amor incondicional, o amargurado vegeta na masmorra da murmuração, sorvendo o fel do seu próprio ressentimento e envenenando quem se aproximar do seu quintal de espinhos. Aquilo vai ficando envenenando o neto, o bisneto. Já envenenou o filho, e aí vai ficando mexendo. Filhos queridos de Abba, observe, o filho querido de Abba, filha, filho, filhos queridos de Abba, observem. Vamos ler juntos? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Enquanto eu estudava esse texto, eu ouvi um rodapé de um dos intérpretes. É por isso que muita gente não ora. Porque se ele estiver orando, o Pai vai trazer à mente esse assunto. E se o Pai trouxer à mente esse assunto, você só tem uma alternativa: perdoar. Não tenho outra. Sei que é difícil. Como disse C.S. Lewis, você saberá o quão é difícil quando o assunto chegar na sua casa. Perdoar. Mas você saberá o quanto é glorioso quando você olhar para Jesus. E aí você vai dizer: Senhor, com esse perdão está perdoado. Você vai jantar hoje? Hein? Você vai jantar hoje? Mas antes de jantar, você vai almoçar? Sim. Pois bem. Na hora que você for almoçar, procure saber se você tem alguém. E solta ele antes do almoço, senão ele vai almoçar com você. E de graça. E de graça. E depois ainda vai regurgitar. Eu vou usar a palavra que eu ia botar a palavra vomitar. Minha esposa disse assim, muito pesada. Eu tenho que obedecer a mulher nessas questões éticas, estéticas e etiquetas. Porque senão, grosso, velho, feito de facão, Mas regurgitar é mais bonito. Porque até o passarinho regurgita sobre o seu filho. Mas ele vai jogar em cima do seu prato. Então, coma comida limpa hoje. E solte ele. É a sogra, é o não sei quem, é o patrão. Faça uma soltura hoje. Veja, experimente fazer isso diante do Senhor. Não venha com engano se não tem. Pode ser o pastor. Eu tenho dito, eu conheço quando uma família tem um problema sério comigo com os filhos. Filho daquela família tem horror do pastor. Então, um pastor foi visitar uma família que não gostava dele, e ele sentou assim num sofá
E o menino chegou, rodeou o pastor, olhou, foi assim, foi lá, voltou aqui, olhou para o outro lado. Aí ele disse assim: ô meu filho, o que você está olhando tanto para mim? O senhor não é um monstro, não. Aí ele disse: por quê, meu filho? Papai e mamãe dizem que o senhor é um monstro, mas até que o senhor é bonito. Criança sempre dá o recado. Viu? Criança dá o recado. Pastor Paulo escreveu 3 capítulos para tentar se defender das acusações na igreja de Coríntios. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de 2 Coríntios. Depois vocês leiam lá, que aquilo é a defesa dele por causa das acusações que fizeram a ele. Isso é amargura que está plantada naquela família adoecida que vai fazendo isso acontecer. Mas tem cura para isso, lá na cruz do Calvário. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.